Hello! Boa noite, estamos aqui na nossa quarta live da Semana Perfumada, certo? E hoje a gente vai falar de um assunto meio chato, né? Assim, mau hálito. Ninguém gosta de falar de mau hálito, ninguém gosta de estar de mau hálito, né? É uma coisa bem desagradável e muitas vezes a pessoa não percebe e fica sendo evitada pelas outras pessoas que se incomodam com esse cheiro, mas ela não percebe. Então, como você faz quando você tem algo em você e você não percebe? Alguém tem que te falar. Alguém tem que te falar. Você já passou por alguma situação assim, às vezes no trabalho, na escola, né? Em que você tem que conviver com uma pessoa e você não consegue falar de perto com ela, assim, é desagradável e é difícil, né? Existem treinamentos até no RH de algumas empresas, não todas, obviamente, para ensinar os chefes, né, os gerentes de setor, departamento, a lidar com isso. Se você tem um funcionário que tem essa questão, como que você faz? Oi, Clara. Oi, Eliana. Prazer te ver aqui, Clara. E como você faz para falar para a pessoa que não dá para chegar perto dela para conversar, né? Então, isso foi uma das bênçãos das máscaras, né? Da pandemia. Você acaba não sentindo tanto o cheiro das pessoas e acaba não chegando perto, porque todo mundo tem medo de chegar perto. Então, você se afasta por conta dessa história toda. Ale! Ale, será que você vai ganhar hoje? Oi! Gente, tem sorteio no final, tá? A Ale ganhou 2 dias seguidos. Vocês preparem-se aí, por favor, cruzem os dedos, né? Então hoje eu vou trazer esse tema. É um tema esquisito de falar, mas existem várias ferramentas, várias formas da gente acessar isso daí. As causas físicas, a Lê já está comemorando. As causas físicas, fisiológicas, né? Na maioria das vezes, acabam ficando na região da boca. 95% das vezes diz respeito à boca, tá? Só na minoria dos casos que vem do estômago, intestino e de outras partes do corpo. Pode até ser causado por diabetes, né? Porque a diabetes tem uma questão que mexe com a digestão, mas não é a maioria das pessoas que tem diabetes, né? Então, assim, quais são as principais causas? A pessoa que bebe pouca água, por exemplo, ela fica com pouca saliva e aí resseca, ela tem uma tendência a ter mau hálito. Eu anotei aqui várias coisas. A língua, por exemplo, a nossa língua parece aqueles tapetes peludinhos, né, que tem um monte de, né, pontinhas para cima, assim, ela é toda cheia de sulcos e reentrâncias por onde a gente sente o sabor dos alimentos. O que acontece? Quando a gente não tem uma higiene adequada da língua, é necessário usar aquele raspador, preferencialmente de cobre, apesar de que nas farmácias se vende de plástico mesmo, né? Para tirar o excesso de toxinas que fica na língua. Porque essas toxinas, o que acontece? Essas bactérias, elas acabam secretando enxofre, e isso dá um cheiro ruim, né? Ninguém gosta. Já pensou se ficar com cheiro de enxofre na boca? E o problema com as pessoas que têm essa questão é que elas não percebem, porque isso vai acontecendo devagar, 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 ela vai se habituando ao próprio cheiro, e aí precisa ter alguém com essa coragem de chegar, conversar, né, e trazer uma solução. Então, se for a língua, é legal você trabalhar com a raspagem dela. E no caso da língua, ainda tem um esquema que é o seguinte, dependendo da onde tá, olha só, gente, não é bonita a foto, tá? Olha aqui só. Dependendo da onde tá a mancha branca ou amarelada que fica pelo acúmulo dessas bactérias, vai representar, pela reflexologia, um órgão do corpo. Então, se você tiver com mais acúmulo do lado esquerdo, fígado, vesícula, no meio, estômago e baço, prestando atenção nisso, você pode fazer um tratamento específico.
E a medicina chinesa se vale muito da língua para fazer diagnóstico, né? Então, sempre que você vai no médico chinês, assim, bem bacana... Opa, peraí, apertei o botão errado aqui. Ele vai pedir para você mostrar a língua, e não é má educação. É para ver se tem algum órgão seu em desequilíbrio. Eles percebem aí o movimento de energia, se está com excesso de calor, com falta de calor, se o sistema está invertido ou se está harmônico, tá? A língua é muito fácil de resolver, é só comprar um raspador de língua. A escova de dentes não resolve, tá? Essa é uma das questões. A pessoa, quando fica muito tempo sem comer também, né, pode gerar algum problema. Boa noite, Naif, bom ver você aqui. Quem usa dentadura, Cidinha, oi! Quem usa dentadura também precisa cuidar melhor da higiene, né, da boca. Infecções de garganta também podem ser causas, né? Fumar, né? Fumar, gente, vamos combinar? Fumar, não tem nada que a gente tire de bom disso, né? No caso, Cidinha, querida, no caso do cigarro, o hálito ruim vem do pulmão, não vem do estômago, né? Vem pelas vias respiratórias, né? Isso é uma questão ruim. Outra coisa que pode acontecer é quando a pessoa respira pela boca. É o mesmo efeito de beber pouca água. Ela vai respirar pela boca, vai ressecar a boca e vai então gerar menos saliva, vai engolir menos essas coisas que estão aí atrapalhando. Se for esse o caso, você vai comprar esse bonitinho aqui. Oi, Gisela. A gente tomou um café agora há pouco, né, Gi? Foi muito bom. Você vai usar esse bonitinho aqui, ou eucalipto, por exemplo. Nem peguei o vidrinho de eucalipto. Porque isso aqui vai abrir a sua respiração, mesmo quem tem desvio de septo, um monte de defeitos aqui pelo caminho, né, do seu nariz, você vai conseguir melhorar a qualidade da sua respiração, de dia e de noite, tá? Por isso que a gente acorda com um pouco de mau hálito sempre, porque a gente passou muito tempo sem comer, a gente passou muito tempo sem beber água, e algumas pessoas ainda respiram pela boca durante a noite. Então, são 3 causas. Você não viu o nome do óleo? Peraí, te mostro já. Esse é o Breathe, que é uma sinergia da doTERRA para respiração, tá? E eucalipto também é uma ótima pedida para esse tipo de questão, ok? Alguns médicos dizem que é praticamente impossível, tá? Eu não sei, porque eu já vi casos que é bem direta a relação, mas alguns dizem que é praticamente impossível o mau hálito vir do estômago, porque existem várias válvulas pelo caminho que impedem que os gases do estômago possam subir. Mas no caso de arroto, sim, tem um nome técnico para isso, mas eu vou no nome popular mesmo. E no caso de refluxo, né? Quem tem refluxo pode ter essa questão. Se o seu estômago não tá legal, você também tem um remedinho aqui, tá? Que você pode usar. E você pode usar ele desse jeito, você tira as gotinhas, coloca uma gota na água. Você pode usar ele deste jeito aqui, Rolon, e passar no estômago pelo lado de fora e vai resolver do mesmo jeito. Isso vai aplacar, né, equilibrar, harmonizar as bactérias que trabalham no seu estômago na quebra dos alimentos e também do intestino. Então você tem aqui um efeito em todo o sistema digestório para harmonizar esse terreno. Porém, eu diria para você o seguinte: se você tem alguma intolerância alimentar, não é essa coisa de ser celíaco só, né? Tem gente que come várias vezes na semana algum alimento que não é saudável e a pessoa não tem a menor noção. E isso faz com que a digestão fique lenta, fique difícil, porque o corpo dela não sabe digerir aquilo. É legal fazer ou um teste de alergias, que existem vários testes no mercado, alguns são de colocar na pele, outros são de sangue, outros são quânticos, que tem umas máquinas que fazem. Eu já passei por essas máquinas várias vezes, né? Mas eu cheguei à seguinte conclusão com relação às intolerâncias: a gente muda e as nossas sensibilidades também mudam. Muitas vezes eu posso demonstrar uma intolerância, vou falar uma coisa que todo mundo come, todo mundo não, mas enfim, pão na chapa, uma coisa simples, né? Você vai lá, come um pãozinho com manteiga e tal.
Se eu tiver exatamente feliz, tranquila, de bom humor, e eu comer, sei lá, um pão na chapa com carregadíssimo de manteiga, com muita gordura, isso vai me fazer mal necessariamente, né? Depende com quem eu estou, depende aonde eu estou. Porque a grande maioria das nossas alergias, ela usa um veículo, tá? Uma coisa física para se manifestar, que pode ser o pão, pode ser o glúten, pode ser o leite, pode ser carne, pode ser qualquer coisa. Mas lá no fundo mesmo, ela é referente a alguém. Então, se eu estou obrigada na companhia de alguém que não me agrada, que me irrita, que me traz problema, que me confronta o tempo todo, que me desafia, que me tira do sério, eu posso comer banana e passar mal. Eu posso comer uma coisa muito simples e passar mal, né? E eu vou associar aquela fruta, aquele alimento, a uma alergia, quando na realidade ela só está me trazendo uma informação. Então, quando a gente vai pesquisar, e é um trabalho de pesquisa, eu fiz recente isso, acho que eu tô com 6 folhas de caderno universitário, eu listei tudo que eu como e fui pendulando com o meu corpo, né? O que é saudável, o que não é. O que é, quantas vezes na semana eu posso comer? 7 ou 2, tá? Então, assim, tem algumas coisas que não é uma questão de você nunca comer, é uma questão de você dosar. É muito importante a gente ver o lado emocional das alergias, das intolerâncias, porque elas têm muito mais conteúdo para a gente trabalhar do que a questão em si. É diferente de ter uma doença específica, tá? E com relação a coisas que costumam dar alergia para as pessoas, por exemplo, alguém vai me dizer que bebida alcoólica faz bem? Tá difícil, né? Mas a gente gosta, né? Então, existem 2 grandes grupos de bebida alcoólica, né? Os destilados e os fermentados. Tem gente que se dá bem com um grupo e não se dá bem com o outro. Então, por exemplo, vinho para mim tá de boa, mas se eu tomar uma caipirinha, não vai exatamente ser a melhor coisa da minha vida. Eu vou ficar com dor de cabeça? Vai me mexer com o meu fígado? Depende. Depende de como eu tô e aonde eu tô e com quem eu tô. Já tomei, assim, caipirinhas que não me fizeram problema nenhum, né? Mas já tomei outras que foi ressaca na certa. E aí, quando você para pra pensar, você fala, nossa, devia ter baixado barreiras, devia ter feito interessante ponto de vista, devia ter devolvido ao remetente, devia ter feito um monte de coisa, mas eu só fui perceber quando a dor de cabeça veio, né? Enfim, essa é uma questão para a gente observar. E quanto mais a gente se conhece, mais fácil fica para a gente navegar nesse mundão aí com as tentações e com as nossas alergias ou intolerâncias ou sensibilidades, que elas flutuam, tá? Aí o que eu gostaria de chamar a atenção aqui, essa parte já foi, eu queria mostrar 2 coisas aqui para vocês. Porque na realidade, tudo é psicossomático de alguma forma. Então a gente tem essa galera aqui do Gasparetto com a metafísica da saúde, tem a linguagem do corpo, que eu não peguei o livro, e eu tenho esse outro livro aqui, olha só que show de bola, o dicionário completo de doenças. Então aqui o que a gente tem? A gente tem causas comuns emocionais das doenças. Quando você tem halitose, sim, a alergia pode se manifestar na pele, tá? Porque a pele é um sistema excretor, a gente falou sobre isso ontem. Ela pode se manifestar na pele, tá? As intoxicações, né? A pele é esse sistema de realmente deixar sair, né? E aí, como que a gente vai entender o que está por trás? O que a gente está pondo para fora quando a gente está excretando um monte de bereba na pele, né? Mas assim, voltando um pouquinho, quando a gente tem uma questão de halitose, inconscientemente a gente está afastando as pessoas da nossa vida. Por que a gente ia querer afastar as pessoas da nossa vida? A gente acha que a gente não dá conta, a gente está sendo contrariado, a gente não consegue se colocar, né? Colocar as nossas ideias. E aí a gente começa a nutrir pensamentos raivosos
pensamentos de vingança, pensamentos de ódio, de malícia. Esses pensamentos, eles apodrecem dentro da gente e quando a gente abre a boca, não são flores que vão sair. Porque a gente está mantendo pensamentos podres dentro de nós e eles vão criando eles mudam o nosso sistema fisiológico e a gente começa a exalar essas fornalhas de coisas podres, tá? Então, assim, dá vontade de olhar para isso? Não dá vontade. Mas se a gente não olhar, como é que a gente faz? Vai ficar assim? Eu tive uma professora de matemática no colegial que eu nunca tirava dúvida com ela. Porque se eu perguntasse qualquer coisa, ela fazia questão, ela era muito gentil, ela fazia questão de vir na minha carteira me explicar. Ela podia falar lá da lousa, lá na frente, mas ela vinha na minha carteira. Quando ela vinha, eu queria sumir, assim, por debaixo do chão. E não tinha como, né? Então, assim, uma vez, duas vezes, eu falei, gente, não tem condição. Olha só. Olha que depoimento bacana do Naif Nogueira. Não comer carne por um mês me ajudou a não sentir raiva, né? Aí é uma outra questão até, por que a raiva, né? Porque assim, o gado, as vaquinhas maravilhosas, elas sabem que elas vão morrer, elas são animais, e os bois também, né? Eles são animais muito inteligentes. E quando eles entram naquela fila, Jesus, imagina você numa fila da qual você não pode sair e você sabe que o seu fim tá ali na frente com, não vou nem dizer como é porque é horrível, é cortisol, é adrenalina, é todos os hormônios do estresse despejados nessa carne. E não dá tempo disso ser dissolvido no animal. Ele vai direto, né? Junto com a carne, embala, põe no mercado e a gente come. Então a gente come muita raiva quando a gente come carne. Pessoas vão ficar bravas comigo, mas pessoas muito raivosas costumam ser pessoas que comem muita carne. Sinto muito, não posso fazer nada a respeito. Aí, enfim, existe uma forma mais simples da gente resolver, sugerida aqui neste livro bacana, que se vocês quiserem anotar, eu falo bem devagarzinho, porque essa galera aqui desse livro, eles propõem frases positivas, assim como Louise Hay, tá? Então, eu puxei aqui duas frases que são bem interessantes para a gente começar a mudar esse padrão de pensamento podre que a gente tem. Uma delas é: eu me liberto dos pensamentos insalubres do passado. Isso é uma coisa que você pode repetir, né? Sempre que você desejar. A outra é: eu respiro o frescor dos meus novos pensamentos de amor por mim e pelos outros. E isso vai fazendo, então, um trabalho de substituir os seus pensamentos ECA, tá? Nojentex, né? Nojentex ninguém quer, né? Como você vai beijar alguém que não tá com cheirinho de hortelã, tá difícil. Hortelã nem sei se é a melhor pedida, mas tem que estar com cheiro bom, né? E aí, olha só, a gente tem outras opções aqui na doTERRA, que é você usar esta pasta de dente, tá? Com On Guard, ela é feita à base de On Guard. On Guard é um óleo que limpa energeticamente, sim, Gi, vou repetir as frases. Limpa energeticamente os dentes, limpa as bactérias, equilibra as bactérias que existem realmente na nossa saliva, que faz parte do trabalho de digestão. A digestão começa na boca, não no estômago, tá? Então, isso aqui é uma opção para manter a sua boca mais saudável. E então eu vou repetir as frases devagar para vocês poderem anotar. Eu me liberto dos pensamentos insalubres do passado. Eu me liberto dos pensamentos insalubres do passado. Normalmente a gente passa um tempo, né, nutrindo maus pensamentos até ele se manifestar no físico. Não é um pensamento que vai fazer isso acontecer. A outra frase é: eu respiro o frescor de meus novos pensamentos. Eu respiro o frescor dos meus novos pensamentos
de amor por mim e pelos outros. Ok? Um cabelo arrepiado aqui. Né? Tranquilo com as frases? Olha só, quando a gente fala em pensamentos de raiva, de vingança, né, que também é uma forma de raiva, inveja também é uma forma de raiva, né? A gente está falando de uma energia de nada, Gi. A gente está falando de uma energia de fogo. A raiva é fogo, né? E o fogo, ele é a energia característica, ele é o elemento do plexo solar, que é onde fica o nosso estômago. Sem esse fogo, a gente não faz a digestão, tá? É necessário que a gente tenha fogo nessa região do nosso corpo para poder digerir os alimentos. O fogo, ele tem essa potência de transformação. Muitas vezes as pessoas entram em processos de inflamação, de gastrite, né, de sensibilidades aqui por conta de que, olha só, existe uma correspondência direta entre o nosso plexo solar, que é esse centro energético que fica aqui, um pouco acima do umbigo, que tem o estômago que está dentro desse complexo, e o nosso terceiro olho, o nosso Ajna Chakra. Por que tem essa correspondência direta? Porque aqui a gente puxa muita energia, a gente estuda, aprende, trabalha, desenvolve. Aqui o nosso intelecto, o nosso campo mental, se ele está muito acelerado, se eu estou num processo de trabalho muito intenso, se eu estou prestando vestibular, se eu estou precisando estudar demais, isso daqui está captando muita coisa. Às vezes a captação é de outras coisas, né? E ele está captando muito. Só que a gente capta por aqui, desce no nosso sistema e a gente assimila aqui. Esse aqui é um centro de assimilação. Se tá intenso aqui e o meu plexo solar não tá dando conta de tudo que tá entrando, pode gerar uma gastrite, por exemplo. Então é muito comum na época de vestibular os jovens terem gastrite. E a minha filha teve e foi isso aqui que resolveu. Tá? Tem um vidrinho desse até hoje no quarto dela, porque depois de usar por um mês, ela tava redondinha, mas quando ela enfia o pé na jaca com alguma coisa, ela usa Zengeste, sabe? Se come muita pizza, muito hambúrguer, alguma coisa que exagerou ali na gordura ou do doce, isso aqui resolve, tá? E tira com a mão em uma única tacada. Zengeste. Nos Estados Unidos chama de Zestigen, aqui foi trocado o nome, I don't know why. Anyway, isso, Ale, obrigada, Zengeste. Mas aí, dito isso, eu queria falar de uma receita que eu uso também, já que a maior parte dessas condições fica na boca. Olha uma coisa que eu faço pra mim, um enxágue bucal, tá? Esse vidrinho aqui é um plástico, né? Do óleo de coco fracionado da terra. Eu esvazio ele quando o óleo acaba, tá? Eu coloco água, pH 7 normal, e aí eu vou colocar melaleuca, mirra. Mirra é super bom para infecções, né? Hortelã-pimenta e cravo, tá? Eu posso colocar o cravo puro, eu posso colocar o cravo que vem do On Guard. Aqui tem cravo e canela. E eu posso colocar On Guard e cravo também. No caso aqui eu coloquei só o cravo mesmo, puro, com melaleuca, hortelã-pimenta, que dá esse frescor, né? O hortelã-pimenta parece que chupou realmente uma bala de hortelã. E isso daqui é maravilhoso para você usar. É importante saber que os enxágues que estão à venda no mercado, leia o rótulo. Nem sempre você está fazendo um benefício, tá trazendo um benefício para o seu corpo, tá? Pega esses negócios aí que eu não vou falar o nome, tem várias cores, ali já tem os corantes que também não são benéficos pra gente, você tem metais, você tá, pega e leia o rótulo, tá? E a gente não precisa colocar álcool na boca, tá? A quantidade é o seguinte, ó, cadê minha receitinha? Acho que está deste lado. Melaleuca, 3 gotas. Hortelã-pimenta, o peppermint, 3 gotas. A mirra, 1. Cravo, 1 gota. E o On Guard, 1 gota, tá? No meu eu não ponho On Guard, eu ponho cravo direto. E aí você vai diluir isso em 250 ml de água. Você tem a opção de usar um vidro escuro
tá? Um vidro escuro. Ou esse daqui você pode usar porque ele tem um símbolo embaixo que ele suporta. Óleo essencial em plástico não funciona, mas aqui ele tá bem diluído, tá? Então aqui, esse é um pote plástico que suporta óleo essencial diluído. Não são todos os potes plásticos que fazem isso, tá? E eu vou contar pra vocês. Alguém tem alguma pergunta, gente? Eu acho que eu... Ah, não, eu tenho mais coisas pra falar. Uma outra causa... Mas pode fazer perguntas. Uma outra causa é tártaro. Tártaro, às vezes, também dá problema de mau cheiro. O que a gente faz? A gente pega melaleuca, coloca uma gota na sua escova de dente e escova os seus dentes. Você escovou normal... com essa pasta aqui, e aí depois você pega o melaleuca, coloca uma gotinha uma vez por semana, para você não ter tártaro na sua boca. O que você pode fazer com isso também? Pega meio copinho de água, põe uma gota de melaleuca e mergulha a sua escova de dente ali para limpar de, bactérias. Bactérias que ficam ali, na escova de dente, etc, que não vai ajudar você. A gente não troca de escova de dente a cada escovação, né? As escovas não são descartáveis, então a gente precisa cuidar um pouquinho da higiene da escova também. E aí você pode usar isso daqui para fazer isso. Deixa eu ver se tem mais alguma dica para dar para vocês. Pro estômago e fígado também, hortelã-pimenta e gengibre são duas opções bacanas, né? E aí, eu queria perguntar para vocês agora. Olha, eu tenho opção hoje, eu trouxe isto daqui como opção para sortear e isso daqui, o enxágue ou a pasta de dente. O que vocês querem que eu sorteie hoje? Ai, meu filho. Eu vou anotar aqui, vamos lá, começando as votações. O que nós vamos sortear hoje, gente? São dois produtos excelentes. Olha lá, pasta, a gente tem um voto. E eu vou colocar o enxágue aqui. Pasta, temos 2 votos. Pasta, se você ganhar de novo é covardia também, hein? Olha lá. Gisela, pasta. Quem mais? Não tem nem o que falar. Ninguém tá votando no outro. Coitado. Tá bom, vai, gente. Agora meu enxágue ficou chateado. Pasta de dente direto. Então tá. Eu não vou dificultar muito pra vocês o número não, tá? Vai ser... os dois são bacanas. Clara, você quer que eu prepare pra você? Você tá bem pertinho, eu posso levar pra você, tá bom? Quem tá mais longe, que tem que atravessar o oceano, vai ter que vir buscar. Olha lá, nós estamos aqui, pelo que eu tô vendo, em menos de 10 pessoas. Então, de 1 a 10, qual é o número que eu anotei aqui no meu bloquinho? Made in London. Qual é o número que eu anotei? A primeira pessoa que acertar o número, vocês já estão safos, né? Aí vai levar a pasta de dente. Vamos ver quem vai levar? Vou dar um tempinho. Olha, a Nath não chegou. Não acredito. Deu aqui, gente. Já deu aqui. A sortuda da semana. Gente, a Lê, parece uma máquina de ganhar coisa. Vocês estão deixando isso? Vocês estão deixando? A Lê é a terceira que ela ganha, Cidinha. A Lê botou um 3 primeiro. Não acredito. Olha, a lua tá cheia e a Lê pegou a lua todinha só pra ela. Tá virada. Eu bem que disse na terça-feira que eu ia esperar chegar o final da semana para poder fazer o pacotinho, né, do correio dela, porque, né, quantos correios eu vou mandar, não é verdade? Então tá joia. Olha só que bacana. A Lê ganhou, vou até anotar aqui. A Lê Marques again, pela terceira vez. Pois é, Silvia Suzuki, tá difícil, hein? Essa menina aqui, você tá amando os brindes, você só vai esperar um pouquinho pra receber, tá? Mas eu juro que eu mando, você vai receber tudo. Não acredito, ela ganhou também no grupo?
olha, isso não é nada democrático, né? Isso é uma questão de pedir e recebereis, não é? A pessoa costuma ganhar, gosta de ganhar e vai permitindo ganhar mais. Olha só que interessante. Ai, ai, muito bacana. Gente, vocês têm alguma pergunta? Tem que experimentar. Vocês têm alguma pergunta a respeito desse tema? Amanhã a gente tem outro tema, que é um tantinho mais feminino assim, né? Porém, o que acontece? Se você tem alguém que tá com você e tá precisando de alguma ajuda, né? Se você é homem, Maria, você chegou agora, já que foi o sorteio. Tem alguém que precisa de alguma ajuda em termos de hormônios, TPM, cólica, essas coisas que as mulheres convivem 90% da vida, né? Pode chegar junto e a gente vai conversar sobre esse tema amanhã. Lógico, de uma forma leve, gostosa, e vai ter um sorteio da hora também, né? De uma sinergia que eu tô usando e tá sendo bárbara. E eu sou o meu campo de testes, né? Então eu experimento em mim antes de, né, sair falando das coisas. E é isso. Amanhã tem mais, 19 horas, e vai ser a nossa última live da Semana Perfumada, semana que vem. Na terça-feira, às 21 horas, ou seja, já vou estar de pijama. A gente vai ter uma live sobre sono com a Maria Clara Menini, tá? A gente logo vai colocar o convite para vocês, tá? A Maria Clara tá preparando e eu não mandei a foto. Ok, é verdade, lembrei agora. E se vocês tiverem outras dúvidas a respeito desse tema, pode me chamar no privado, tá bom? Gratidão a todos vocês, todos e todas, e a gente se vê amanhã às 19 horas, ok? Um beijo no coração, então. Até, boa noite. Knife, cadastrei. Ai, a Ali acabou de se cadastrar. Gente, quem não cadastrou ainda que tá nessa live aqui? Eu acho que o Knife acabou de ser intimado. Eliana Guiar, o que você tá esperando, amiga? Eu vou te chamar depois pra gente fazer isso, tá bom? Esse mês tá show de bola. A Clara também não cadastrou ainda. Quando você cadastra, você compra tudo com 25% de desconto, que é um mega desconto, né? E você tem várias opções de ganhar coisas gratuitamente. Então, vamos lá. Clara, eu vou preparar o enxágue bucal para você, levo no seu consultório. E se você quer a pasta também, é só confirmar comigo, tá bom? No WhatsApp. Terça-feira a gente tá junto para falar de sono. Eu espero que não dê sono em ninguém. E aí a gente troca mais umas ideias bacanas, tá bom? Um beijo então e até amanhã.